Qual a sua idade e o seu nome? Felipe, o nome todo? É. Felipe Medeiros Mota, 32 anos. Felipe, você é autista, né? Sim, E a primeira pergunta que eu quero te fazer acerca da acessibilidade é: com quantos anos você teve o diagnóstico de autismo? 27 anos. Foi difícil conseguir esse diagnóstico? Se foi difícil, eu não, porque a minha mãe, ela é graduada em Direito e fez pós em Neuropsicopedagogia. E nos estudos dela, ela estudou sobre o autismo, fez as ligações das características e ela me levou ao psiquiatra, conversou com ele e ele atestou o autismo. Mas houve uma dificuldade já na sua infância de encontrar profissionais especializados, né? Sim, por causa de uma outra questão, que é a questão da epilepsia. Eu fiz tratamento no Rio por 21 anos. Entendi. Outra pergunta que eu queria te fazer: existem direitos que os autistas têm, né? Direitos que são direitos de inclusão. Por exemplo, o uso do transporte público. Você acha que todos os autistas têm acesso a essa informação? Não, porque isso não é divulgado na grande imprensa, né? A mídia não veicula isso para os autistas. Entendi. Outra pergunta: os autistas que conseguem ter as informações necessárias, você acha que é fácil para eles conseguirem que os seus direitos sejam cumpridos? Só judicialmente. Judicialmente. Porque muitas instituições, vou botar assim no caso das escolas, né? Pelo que eu sei, todo autista ele tem direito a um mediador na escola. E a maioria das escolas, elas ignoram esse direito do autista e diz que não tem obrigação de contratar uma pessoa especializada para ficar só com aquele aluno, para dar o suporte só para aquele aluno especial, o autista. E, essas pessoas só conseguem esse direito na justiça. Quando conseguem? Entendi. Você conhece atualmente algum autista que seja de nível mais... Qual é o seu nível de autismo? O meu é grau leve, antiga síndrome de Asperger. Entendi. Você conhece algum autista severo aqui em Campos? Severo, eu conheço, eu não sei se é o grau do Júlio, filho da Marcela, da Ama Campos, que eu faço parte. Eu não sei se o grau dele é moderado ou severo, mas ele é um pouquinho mais, não sei se é abaixo, se é acima de mim. Que eu falo, ele já não fala, ele é um autista não verbal, eu já sou um autista verbal. Entendi. A gente sabe também que o tratamento para o aspecto autista em crianças é necessário ter uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Que é o fonoaudiólogo, o psicólogo, o neurologista, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo, geralmente. Você acha que todos os autistas crianças conseguem ter esse suporte aqui em Campos? Eu vou te dar o mesmo exemplo da escola. Judicialmente eles conseguem. Quando conseguem? Porque eu faço parte do grupo da Ama Campos e eu vejo muitos relatos de pais e mães de autistas que lutam na justiça para que o plano de saúde cubra essas terapias, essas consultas, porque muitos planos não cobrem isso. E até porque as operadoras de plano de saúde, elas, da mesma forma dessas escolas, elas ignoram essa necessidade das crianças autistas. Felipe, o que é a Ama Campos? A AMA Campos é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas.
De Campos. De Campos. Você acha que essas associações, elas conseguem representatividade política para conseguir que os direitos autistas sejam cumpridos? Política depende muito da boa vontade do próprio político. A AMA Campos aqui não tem sede própria. Então a gente é um grupo onde temos pais, os pais de autistas que se juntam para lutar pelo direito dos autistas. Atualmente você trabalha, né, Felipe? Sim. Aonde? Até o momento na AFEL Educacional Unirenetor, Unidade de Campos. Entendi. Você entrou de forma ampla concorrência ou você conseguiu entrar pelo sistema de cotas? Pelo sistema de cotas, pessoa com deficiência. Isso você enxerga como sendo algo positivo? Sim, no caso das pessoas que têm algum tipo de deficiência, sim. Porque o autismo não é uma doença. Muitos acham que o autismo é uma doença, mas na realidade ele é uma deficiência social. O autismo geralmente é caracterizado por Síndrome. deficiência de comunicação, inabilidade de comunicação, de se expressar publicamente. Nós autistas geralmente não gostamos de interação social, porque temos o costume de dizer que a gente não tem uma autocensura para falar, a gente não tem um filtro para falar. E a gente pode falar alguma coisa de um jeito, as pessoas interpretarem de outros. Comigo acontece muito isso. Eu falo uma coisa, a pessoa interpreta de outra. Aí às vezes a pessoa faz uma piada, eu fico sem entender porque a gente não entende piada, a gente não entende brincadeira, zoação, metáfora, hipérbole, que é aquele exagero, né? A gente não sabe se a pessoa está falando a verdade, está mentindo. Aí fica aquela situação bem chata. Você já encontrou alguém que não queria entender que você tem limitações? Isso acontece muito porque o que eu mais escuto falar por eu não ser um deficiente no sentido literal da palavra, Um autista severo, né? por eu não ser um autista severo, as pessoas vêm e falam que eu não tenho cara de autista, eu não pareço autista, isso me mata. Aí eu dou uma resposta, a pessoa não gosta, aí fica aquela situação enjoada. Você já sofreu, você uma vez comentando comigo, você falou que você foi desrespeitado numa rede social. Sim, isso acontece também, porque foi uma situação em que a prefeitura daqui, um jornal local postou a foto de um homem morto estirado no meio da avenida. Aí eu fui e falei, qual a necessidade de postar foto de um homem estirado no meio da rua? Aí veio uma pessoa e me perguntou se eu tomei o remedinho para autismo. Eu pensei em dar uma resposta daquelas que faz a pessoa assim, como eu digo, perder o rumo da vida. Mas eu falei assim, olha, tirei os prints e vou entrar com uma ação contra você pelos crimes de psicofobia e capacitismo. Coloquei as leis, as penas e falei, vou entrar em contato com os advogados e aguarde um processo. Na mesma hora ela mudou o discurso. Aí pediu desculpa, aquela coisa toda. Então a falta de informação das pessoas é muito grande. Você usou o termo capacitismo. Você entende, você sabe o que é capacitismo? Eu faço uma confusão, mas o capacitismo é aquela questão ele não pode trabalhar, que eu entendo, né? Que ele não pode trabalhar porque ele é autista, ele não dá conta, aquela coisa toda.
E tem a psicofobia, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Então eu faço confusão entre as duas coisas, mas eu sei o que são as coisas. Você, na sua opinião, todos que têm algum tipo de necessidade especial, é, conhecem os seus direitos no sentido dos abusos que sofrem, tipo preconceito, desrespeito? Não, a maioria desconhece. Nós temos a informação na palma da mão, mas a maioria desconhece. Para você, na sua opinião, qual é o melhor caminho para vencer o preconceito? É vestir a camisa, literalmente. Vestir a camisa e defender a causa do autismo. Se procurar se informar, porque a internet está aí, e é só buscar no Google os direitos do autista. Temos direitos que nós nem mesmo sabemos, a maioria nem sabe. Você, na sua opinião, a formação de professores qualificados para trabalharem com autistas, com pessoas cegas, com pessoas surdas, faria diferença numa nova sociedade no futuro? Sim, sem dúvida, porque os alunos autistas, independente do grau, eles podem surpreender os professores, até a própria escola, né? Os alunos, alguns vão ficar com inveja porque eles se destacam mais em alguma coisa, enquanto eles muitas vezes não se destacam muito bem naquela coisa. Vou te dar um exemplo. Eu me destaco muito quando eu estou estudando idiomas. Eu tenho muita facilidade em aprender idioma. E eu sempre fui considerado aluno de excelência pelos professores. E algumas pessoas que já estudaram comigo, eu sinto assim uma pontinha de inveja, de querer ter essa facilidade que eu tenho com as línguas, que eu consigo replicar uma frase completa em qualquer idioma. Eu geralmente consigo aprender de ouvir. Atualmente você fala quantos idiomas? Contando com português, 4. Quais são? Francês, inglês, espanhol e o próprio português. Entendi. Você fez esses idiomas no Liceu de Campos, né? Sim, foram praticamente 10 anos de estudo no liceu. Foi um curso público, né? Sim, 3 anos cada curso. E como é que foi o acesso a esse curso? Houve prova, foi sorteio, foi como? Não, na época do francês, a minha tia ainda trabalhava lá. Então ela conseguiu para mim a vaga do francês. E eu estava fazendo faculdade de comunicação e entrei no curso de teatro junto. Só que chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha, ou a faculdade ou os cursos. E eu escolhi os cursos. Larguei a faculdade faltando 1 ano e meio para me formar. Mas terminei o curso de francês, o curso de teatro. Depois eu entrei no curso de inglês logo em seguida. Terminei o curso de inglês. Fiz informática enquanto estava estudando inglês. Depois eu entrei no curso de espanhol. E por último eu fiz teologia básica na igreja onde eu congrego. E terminei os dois juntos agora em dezembro de 2019. Você falou que você chegou a estudar teatro um tempo, né? Sim. Qual foi a importância do teatro na sua vida? Como você era antes do teatro, como é que você se tornou depois do teatro? Me ajudou bastante, porque eu era bem mais retraído do que eu sou hoje. A minha dificuldade hoje é começar uma conversa com quem eu não conheço. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa na igreja, 2 pessoas, né? Na igreja onde eu congrego, que eu só fui falar com elas depois de 3 anos. Justamente pelo fator de falar alguma coisa que a pessoa entenda de outra.
voltando àquele fator da falta de autocensura para falar. Nós autistas temos uma sinceridade que é assim, eu considero uma sinceridade brutal, porque a gente fala e não tem noção do que está falando, só vai ver depois. Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar, como você enxerga as políticas em favor da vida de pessoas que precisam de uma assistência do governo, no sentido do autista, do cadeirante, do cego, do surdo? Você acha que os nossos políticos, eles estão interessados em fazer leis que realmente beneficiem? A primeira-dama, sim. A primeira-dama, sim. A Michelle Bolsonaro, ela é intérprete de Libras, entendeu? Então ela está engajada nessa questão da pessoa com deficiência. Mas o Congresso e o Senado não. Depende mais do Senado e do Congresso, dos próprios vereadores, do prefeito, do que da própria primeira-dama. Você disse para mim que você toma uma série de medicamentos. Sim. Esses medicamentos são caros? Quando eu era criança, as minhas medicações vinham da Europa, dos Estados Unidos, por causa da epilepsia. E como eu descobri o autismo agora aos 27, eu já não tomo mais esses medicamentos importados. Mas os medicamentos que eu tomo hoje não são caros. O único problema é que eu tenho que muitas vezes eu tenho que comprar várias vezes ao mês, porque vem pouca quantidade. Tem um que, apesar de não ser caro, eu tenho que comprar a cada 10 dias, porque vem uma cartela só com 20 comprimidos. Aí eu tomo 2 por dia à noite. Então eu tenho que ficar comprando pelo menos 2 vezes por mês. Entendi. Existe, de forma geral, interferência do governo, né, estadual, federal, para tornar acessível a medicação que são necessários aos autistas? Depende de cada caso, porque no meu caso, junta o autismo com a epilepsia e o transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomo medicação para a epilepsia, que no meu caso não é caro, mas existe medicação para epilepsia que custa R$500 a caixa. E no meu caso eu ainda não preciso desse medicamento. Fora o canabidiol, né, que é feito da cannabis, que também é uma outra solução para quem tem um tipo de epilepsia mais de difícil controle. E não existe medicamento específico para o autismo, existe medicamento para as comorbidades que o autismo traz. As comorbidades são como os tentáculos do polvo. O polvo tem 8 tentáculos, então o autismo ele também tem seus tentáculos. Tem a depressão, tem a ansiedade, tem outras coisas, tem a própria epilepsia. 30% dos autistas são portadores de epilepsia, que é o meu caso. No meu caso, a epilepsia veio antes e eu acabei desenvolvendo o autismo aos 27 anos. Se você pudesse mandar uma mensagem para os professores que estão em formação com relação a um olhar diferenciado aos seus futuros alunos com necessidades especiais, o que você falaria a esses professores que estão se formando hoje? Professores, vocês estão com pessoas extremamente especiais sobre as suas responsabilidades. Vocês estão se formando, mas podem se surpreender grandemente com seus alunos autistas.
das crianças, se for o caso. Dê atenção às crianças, protejam os autistas dos outros alunos que não têm ainda o entendimento do que é o assunto, porque bullying é coisa muito séria. Os autistas geralmente sofrem muito bullying. E protejam os autistas, se disponham a estar sempre em contato com os pais desses alunos. Estejam se interagindo com os alunos na medida que eles se permitam interagir com vocês. E sucesso! Uma última pergunta. Felipe, qual é o seu principal sonho hoje? Meu principal sonho tem vários, mas eu gostaria de um país onde os direitos da pessoa com deficiência em geral, não só os autistas, como as pessoas cegas, os surdos, os mudos, os paralíticos, da pessoa com deficiência em geral, onde os direitos dele fossem respeitados e a justiça brasileira colaborasse para que eles tivessem seus direitos garantidos. Entendi. Felipe, muito obrigado. Obrigado. Esse questionário que eu fiz com você, essa entrevista foi assim, muito importante para a pesquisa que nós estamos fazendo no IFE de licenciatura em teatro, né? Somos futuros professores de teatro e nós acreditamos que o teatro ele pode contribuir na acessibilidade, na formação de cidadãos mais respeitosos às necessidades daqueles que têm necessidades especiais. E muito obrigado. Um forte abraço da turma de teatro do IFE. Obrigado vocês pela oportunidade e quando precisar... Manda um abraço para o professor Matheus. Professor Matheus, um abraço para o senhor. Obrigado, Felipe. Até logo.